Ponto. Transparência no voto, direito de voto. Mas antes de falar sobre direito do voto, eu vou mostrar para vocês todas as violações dos meus direitos feitas pelo ministro Alexandre de Moraes. Pode filmar, pode tirar foto. Tem mais ali para puxar, se quiser pode puxar. Cada folha dessa é uma violação ao direito de um parlamentar. Aqui não tem nada sobre 8 de janeiro, não tem nada sobre perseguição de presos políticos, tem apenas de um senador da República, que hoje, coincidentemente, chama Marcos Duval. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição, estabelece que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Se o poder emana do povo, então o direito do povo de saber como seus representantes, é direito dele saber como a gente vai votar. A liberdade de expressão garantida pelo artigo 5º, parágrafo 4º e o 9º da nossa Constituição assegura o direito de divulgar o próprio voto, pois se trata de um ato político e não uma decisão privada. Portanto, o direito de tornar público o voto para a presidência do Senado é constitucionalmente garantido. Qualquer tentativa de impedir isso viola a supremacia da Constituição e é um ataque ao princípio republicano. Aqui eu quero agradecer aos 41 senadores, e eu vou fazer questão de ler cada nome. Quero expressar aqui minha profunda gratidão aos senadores que tiveram a coragem de se levantar contra as liminares ilegais e inconstitucionais impostas contra mim, defendendo não apenas a pessoa do senador Marcos Duval, mas a própria Constituição Federal, especialmente o artigo 53, que garante a nossa imunidade parlamentar. Esses senadores demonstraram compromisso com a democracia e a separação dos poderes e a defesa do mandato parlamentar. 41 senadores subscreveram o ato contra as violações da nossa Constituição. São eles, Alessandro Vieira, todos, senador Eduardo Girão, senador astronauta Marcos Pontes, senador Alberto Martins, senador Carlos Portinho, senador Eduardo Gomes, senador Flávio Bolsonaro, senador Isalcir Lucas, senador Jaime Bogatti, senador Jorge Seife, senador Marco Rogério, senadora Rosana Martinelli, senador Wilder Moraes, senador Magno Malta, senador Oriovisto Guimarães, senador Rodrigo Cunha, Soraya Tronic, Steven Valentim, Zequinha Marinho, Esperidião Amin, Luiz Carlos Reines, Tereza Cristina, Ciro Nogueira, Castelar Neto, Doutor Irã, Jorge Cajuru, Chico Rodrigues, Luca Barreto, Valdernan Cardoso, Sérgio Petecão, Nelson Trade, Plínio Valério, Cleitinho, Damares Alves, Hamilton Mourão, Messias Jesus, Alan Rios, Márcio Bittar, Sérgio Moro, Jaime Campos. A esses colegas que se não curvaram, têm o meu total respeito e admiração. Meu compromisso com a democracia e a Constituição segue inabalável. Não podemos permitir disputas políticas que desviem do nosso verdadeiro propósito, que é servir o povo brasileiro. As divergências são parte da democracia, mas não podem ser resolvidas na base do autoritarismo e da perseguição política. Não, presidente. O Brasil precisa avançar com instituições fortes, respeito e cumprimento à Constituição e um Congresso independente, principalmente corajoso. Por isso, seguirei denunciando todas as inconstitucionalidades que acontecerem na nossa democracia, mesmo tendo ameaças diárias de morte, de ceifar a minha vida. Meu trabalho em órgãos internacionais fez com que eu fiz algumas denúncias em 2023 que muitos estavam até debochando e a verdade está começando a vir à tona. Vocês não perceberam por que o Mark Zuckerberg se juntou ao governo atual? Porque em um depoimento, numa sabatina sigilosa, a qual eu pertenço no Capitólio, ele confessou que modificou os algoritmos para incentivar
patriotas para estar aqui no dia 7 de janeiro, para participar da manifestação dia 8? Por que tantos ônibus chegaram no dia 7? Se fosse só os que estavam acampados, virem até aqui, dava para entender, porque aqui estava todo mundo de recesso, de férias, e eu na função da comissão representativa. Nem isso eu fui informado do que poderia acontecer. E desde o dia 2 de janeiro o governo já sabia. E desde o dia 2 de janeiro o Mark Zuckerberg começou a impulsionar a manifestação para que a direita praticamente toda estivesse aqui no dia 8 de janeiro. Vocês vão saber disso porque a verdade vai vir à tona com documentos. Isso eu não estou dizendo porque ouvi dizer, ou porque ouvi falar, ou por achismo. Vocês, a partir do atual governo e a minha relação profissional com o secretário-geral dos Estados Unidos, Marco Rubio, vai começar a colocar isso à tona. E vocês vão dizer, não, não é possível que isso é verdade. E o próprio Mark Zuckerberg, ou ele fazia isso, ou ele ia ser preso. Não é à toa que ele estava sentado na primeira fila. Não é à toa que todos os donos das Big Techs, das redes sociais, estavam na primeira fila na posse do Donald Trump. Vocês acham que é o quê? E tem 3.000 páginas só do Mark Zuckerberg, falando da interferência do ministro Alexandre de Moraes nas eleições para presidente. 500 páginas do antigo Twitter, o X, do Elon Musk. E a briga do X com o Alexandre de Moraes aqui não era porque não tinha um representante, não, era por minha causa. Porque eu botei publicamente documentos falando da interferência nas eleições. E ele quis de qualquer jeito tirar do ar, e o Elon Musk não queria me tirar do ar. E a briga foi por conta do senador Marcos Duval. Vocês vão ver isso também, documentados. Gravem o que eu estou dizendo aqui, porque no dia que acontecer, vocês vão dizer, nossa, é verdade o que o senador falou. Para concluir, senador Marcos Duval. Encerro deixando claro para todos que prefiro ser um lutador solitário do que um covarde no meio da multidão. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Obrigado, senador Marcos Duval. Senhor presidente. O próximo. Senhor presidente. Não há possibilidade, senhor presidente. Por favor, senador Marcos. O senador Magno. Me permita, porque essa fase é uma fase realmente sagrada de pronunciamento dos candidatos à presidência do Senado e nós não podemos franquear a palavra, infelizmente. Peço desculpas a Vossa Excelência. Pois não, senador Marcos Duval. Eu quero oficializar aqui a minha retirada da candidatura, porque eu fui prejudicado por questões da censura e só tive ontem que a imprensa descobriu que eu existia como candidato. Então, não fui de forma democrática um candidato, então aqui estou retirando porque ficou inviável a possibilidade de uma eleição. Perfeitamente, obrigado. Senador Marcos Duval. Fica retirada a candidatura do senador Marcos Duval por manifestação própria. Concedo a palavra à próxima candidata, senadora Soraya Tronic, que tem a palavra pelo prazo de 15 minutos.